Foi simplesmente absurdo o que aconteceu com o Fluminense, torcedor. Adiaram o clássico do próximo sábado e agora vai ser no domingo. Por quê? Porque o rival quer. E cadê a nossa diretoria nessas horas? E como é que vai ficar a sequência da maratona de jogos que tem até a Copa do Mundo? Porque não tem só brasileiro, não, amigão. Tem brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Como é que fica isso aí? E na hora que for a logística do Fluminense que for prejudicada, vão adiar jogo? A Conmebol vai adiar? A CBF vai adiar? Duvido, hein? Rodrigão, papo esquisitão, hein? Mais uma vez, a diretoria colocando o Fluminense em segundo, terceiro, até quinto lugar, né, mano? Reclamam que a diretoria, reclamam que a torcida não abraça o time, que não vai ao Maracanã, numa temporada que tá em recorde, o investimento aí nas janelas de transferência, trouxe a maior contratação da história, trouxe Savarino, trouxe Arana, jogador que é pra ter, porra, camisa, né, pra ter peso pra ganhar Libertadores de novo, pra ganhar o Bi. E, cara, a própria diretoria se coloca, porra, atrás do rival. Ele quer privilegiar o rival, quer ajudar o rival ao invés de, mano, cagar pros problemas dele, que é essa a verdade, né? Que o Flamengo faz com a gente a vida inteira e é o nosso momento de falar, agora se ferra. Eu tava comemorando que eles tinham ficado presos no Peru e eles pegaram e fizeram o contrário. Eles preferem se atrapalhar todo o andamento, toda a agenda que o Fluminense já tinha programada para poder ajudar o Flamengo. Ficou com pena do Flamengo, que ia jogar sem dormir, ia jogar virado. Isso é complicado, mano. Isso aí, a torcida tem toda a razão de ficar muito puto e vir na internet reclamar, mano. Sem dúvida nenhuma, né? O Flamengo tá agindo igual aquela meninazinha assim da escola que acha que a festa só começa quando ela chega, né? Só que ela tem que entender, cara, que existem outros 19 clubes aí na Série A, cara. Se o Flamengo quiser fazer o horário dele aí, o calendário dele, ele joga sozinho. O presidente não falou? Ah, eu sou sinistrão, trem pagador, o Flamengo joga contra o Flamengo sub-20. Joga aí, amigão. O problema é o Fluminense topar esse tipo de coisa, né? É colocar a torcida em segundo plano, é colocar o torcedor, o sócio que estava se animando para o jogo, estava se organizando para ir no jogo sábado, para ter que mudar todo final de semana dele, e aí depois reclama que a torcida não abraça, quando a própria diretoria não abraça. Se o Fluminense vai disputar o título contra o próprio Flamengo, por que você vai facilitar a vida do Flamengo? Ah, não, houve um problema, um desastre, aconteceu uma questão de natureza aí, uma chuva torrencial, uma neve, sei lá, porque eu não sei onde é que eles estavam. Aí, beleza, você pode dizer que aconteceu. Agora, o próprio calendário do Flamengo dizia que o Flamengo não teria treino no dia que passou. Então, assim, que seria um dia de viagem. Então, não mudou nada na logística deles. Sabe o que aconteceu? Eles ganharam um dia mais para descansar. E um dia mais para Exatamente. descansar porque eles querem. A CBF topa, todo mundo topa. É um absurdo. Em fevereiro teve um Remo e Mirassol, que o Mirassol teve que fazer uma distância absurda e ele pediu para o jogo ser adiado. E a CBF não adiou. Mas para o Flamengo, adia, né? Vamos ver se para o Fluminense, quando for acontecer isso, vai adiar também, né? Nós vamos ter que explicar para os torcedores ainda como que vai ficar a logística do Fluminense, né? Porque o Fluminense também tinha uma folga programada, tem jogo de Libertadores, tem mais um jogo de Brasileirão depois do Flamengo, tem Copa do Brasil logo depois, então isso vai ser muito importante. Mas como você falou, mano, a diretoria parece que tá cagando pro torcedor também, porque a própria nota oficial deles ali é, tipo assim, eu não devo explicação para vocês, eu tô aqui fazendo o que o Flamengo me pediu. Parece absurdo pra gente falar isso. E ó, tá feito, porque eu fiquei tentando pensar antes da gente gravar qual seria a vantagem que o Fluminense está levando nessa situação de ajudar um rival. Porque, como você falou, está disputando com eles o título. Cara, a gente já teria um desafio, né? Você gravou um vídeo aí horas atrás falando que colocaram o Klaus para apitar e a gente, pós-jogo, voltaria aqui para reclamar com certeza de algum erro de arbitragem a favor deles. É capaz de a gente ainda ter um resultado negativo roubado, porque isso vem acontecendo. O Flamengo, sempre tem jogo do Flamengo, é jogo roubado contra a gente. E os caras, todo mundo sabe, mano, porque é visível, né? O favorecimento da arbitragem em relação ao Flamengo. Não é esse o assunto do vídeo, mas todo mundo sabe. O que acontece? Os caras dão risada da gente depois, os caras fazem piada dos roubos. Então o Flamengo, mesmo, poderia ser qualquer time. Eu acho que não poderia ser time nenhum, na verdade, tá? O Fluminense tem que se colocar em primeiro lugar e tem que saber onde que é as expectativas dessa temporada. Que era ser campeão brasileiro, possivelmente da Libertadores, da Copa do Brasil, tudo, porque contratou para isso, investiu para isso. Aí essas pequenas atitudes, Fernando, são o que faz o Fluminense não ganhar, mano. Essas pequenas atitudes que Mas fazem o torcedor exatamente isso. não gritar tão alto contra o Vasco e ser engolido pela torcida. É esse tipo de coisa que acontece, entendeu? É falta de representatividade, pô. Porque cadê o presidente? Vem essa nota aí que se você falasse que no que for o Flamengo que escreveu, eu acreditava. Porque o benefício aí é único e exclusivamente para o rival. E não é nem para o rival fisicamente, não, porque o próprio planejamento deles não vai mudar. O que vai mudar? Eles tirarem a onda e falarem assim: ah, não, cheguei ali naquele dia e falei assim: ah, não, vou jogar sábado, não, vamos jogar no domingo. E o Pô, Fluminense falou: basicamente tudo isso. bem, absurdo, isso é absurdo. O Fluminense foi do que se foda eles, como dizia o Abel quando a gente ganhou o estadual em cima deles, para o que pensam eles, o que acham eles, o que querem eles. E não é assim, irmão. O Fluminense tem que estar em primeiro lugar. Tá pro torcedor, tá pra gente aqui.
Por que não tá para os caras que vivem pro Fluminense, para os caras que se elegeram, para os caras que escolheram estar ali? Então, assim, ser presidente do Fluminense para na hora de apertar a mão de político, para na hora de dizer que fez a SAF, para na hora de dizer ali que foi o cara que pagou a dívida ali, mas e na hora de defender o Fluminense? E na hora de chegar junto, bater o pé e falar assim, não, é no sábado, tá marcado. Não, É não isso, pô. aparece. Fernando, sabe o que é? Eu vi um tweet genial agora há pouco, de um torcedor que falou assim, ó, é o curioso time que prefere entrar em desavença com o torcedor, com o próprio torcedor, do que dizer não pro maior rival. Você consegue entender uma coisa dessa? Queria que quem Possível, por tivesse isso aí que a no nosso torcida não vídeo agora aparece. Por isso que a comentasse torcida isso. não aparece, Rodrigo. É por isso que a torcida não lota o Maracanã, mesmo o Fluminense disputando todos os títulos. É porque ela não confia. Porque ela sabe que no momento que ou vai ou racha, a própria diretoria não vai ficar do lado dela. Não vai valorizar o amor do torcedor que é o Fluminense. Então, assim, o que a gente quer é um Fluminense forte. E esses jogos, aí o pessoal fala assim, a criança falou, ah, não, tá chorando antes do jogo. Isso não é choro, não, rapaziada. Isso é para abrir os olhos do torcedor, é para o torcedor se ligar. Irmão, olha o que está acontecendo, olha o sorteio da arbitragem, olha a mudança da data. Claro, é Fla-Flu, claro, o Fluminense é enorme, é gigantesco. Então o Fluminense é um clube que pode chegar lá e vencer contra tudo e contra todos. Mas precisa ser assim. Se a gente tem que se unir aqui, chegar lá, tá todo mundo junto, torcer junto, calar a torcida dos caras em maioria, às vezes tem que sair embaixo de porrada, chegar na rampa ali do metrô, a situação tá, o bicho tá pegando. Aí chega lá o teu presidente, a tua diretoria não fecha contigo. Com que moral tu vai num jogo desse, bicho? Com que moral, cara? Exatamente. Cara, olha só, eu ia pedir like pra rapaziada aí, né? Até difícil pedir like num vídeo como esse, mas, porra, é nosso trabalho aqui, querendo ou não. Se puder ajudar Sim. aí, dá essa moral pra gente. E comenta também, que nós vamos estar respondendo todo mundo. É complicado falar, cara. Complicado falar. Mesmo que o Fluminense, querendo ou não, tinha um favoritismo contra esse Flamengo, tá? Na última partida a gente levou para os pênaltis e perdeu para os pênaltis, mas a gente vem ganhando o Flamengo, a gente vem levando a melhor nos clássicos. Mas a torcida tem muito a ver com isso. Porque a torcida sempre vai para o clássico contra o Flamengo preparada, para poder lá dentro se representar. Mas agora a torcida tá nesse pé aí com o time, cara. A torcida vai estar nesse pé aí com a diretoria. Então, talvez no jogo que tiver, vai chegar lá com um tom mais de protesto do que um tom de apoio. Porque hoje é um dia, um marco para mim, onde, cara, precisa haver uma mudança na mentalidade dessa diretoria. E é o momento da gente começar a cobrar isso mais, cada vez mais. Porque a gente já vem vendo esse tipo de coisa. A gente já vem vendo isso, só que reclama aqui entre nós, cara. É um momento de, mano, ter protesto, pô, em relação à diretoria. Porque, para mim, hoje foi a gota d'água. Gota d'água. Sim, Rodrigão, mas o problema é que isso aí acaba esbarrando em outras coisas. Aí chega no jogo, o Freitas vacila no lance, que a torcida talvez não vaiasse ele, não xingasse ele num jogo normal. E como a torcida tá pilhada, tá se sentindo ali sacaneada por todo mundo, inclusive pela diretoria, sobra pro Freitas, sobra para um jogador ali que acaba tendo um mau jogo. Então, assim, a gente sempre vem aqui, torcedor, e tenta ser otimista, cara. A gente é tricolor, a gente quer o Fluminense campeão, a gente quer o Fluminense forte, cara. Só que quando esse tipo de coisa acontece, não tem como vir aqui e chegar com uma pauta positiva. Entenda como isso é bom. Não é bom, rapaziada. É bom pro rival. Mas assim, o Fluminense ainda assim, concordo contigo, Rodrigão. O Fluminense tem sido um problema para o Flamengo e vai continuar sendo. Dessa vez, se for empate, não tem pênalti para os caras ganharem nem Otávio bater. Mas eu não acredito que o Fluminense pode vencer e acho que contra tudo e contra todos. A torcida tem que chegar junto, cantar até o final, cantar mais forte ainda, cantar com mais raiva ainda, que é para calar a torcida do Flamengo, calar o apito do juiz, calar a Rede Globo ali, que vai ficar ali naquela transmissão, entendeu? Torcendo Gritando pros gol caras. deles pro Fluminense, né? Gol deles pro Fluminense. Então, assim, tem que pegar e fazer dobrar, torcedor. Tem que chegar junto. E agora nós vamos ter que rever nossa logística aí, né, mano? Porque tinha uma folga programada para domingo, os jogadores precisam descansar, tem controle de carga, tem um caralho, tem que poupar jogador em Brasileirão, ficar com um ponto só, para poder jogar essas competições. E no dia que os caras vão poder dar uma, porra, segurada antes do jogo, vai ter que passar a folga pro dia seguinte, né? E vai ter que ter a preparação pro jogo no dia seguinte. E como é que isso fica? E é o jogo, né, contra o líder do grupo da Libertadores, né? Não é um jogo qualquer, né? É um jogo que o Fluminense precisa ganhar de qualquer jeito. Se não ganhar, começa a ficar distante do Rivadavia, que dispara na liderança. Então, assim, o Fluminense precisa ganhar o clássico, com certeza, porque todo clássico tem que ganhar, e tem que ganhar do Rivadavia. Então, assim, como é que vai ficar a sequência? Isso aí é para o Zubeldia. E é até bom, porque a gente pede para o Milan estrear, então a oportunidade aí surgindo. A gente pede aí para o Bernal voltar o mais rápido possível. Olha os minutos que o Bernal pode ter nesses jogos. E a gente também, até eu estou começando a pedir o Terãs para ser reintegrado, porque eu acho que é mais uma opção do elenco. Então eu acho que é mais uma possibilidade aí para aparecer nessa sequência de jogos. Mas assim, se a diretoria topar, né? Porque se a diretoria resolver aí sair mudando o jogo aí, topando todos os caprichos dos adversários aí, vai começar a ficar difícil. Né? Quem sabe o Rivadavia não vai querer jogar na Argentina ao invés de jogar no Maracanã e o Fluminense topa. Tem que tomar cuidado. Pois é, mano, isso aí. E olha só, não pode entrar contra o Rivadavia como entrou contra o time da Venezuela, o Laguaira, não, hein? Porque se entrar, aí vai se complicar na Libertadores de verdade, cara. Rapaziada, vamos pedir aí pro torcedor já, mais uma vez, deixa o like aí no vídeo, deixa a sua opinião aqui. E, cara, se inscreve no canal, que aqui tem Fluminense todo dia, hein? A gente vai estar atualizando aí.
Vamos falar o pré-jogo, vamos trazer a escalação, vamos fazer a cobertura como a gente sempre faz aqui. Beleza? Valeu.